Uma boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a todos que vieram ou estão presentes para ouvir esses ensinamentos da noite de hoje. Queríamos pedir ao bom Deus que nos acolha nesse momento e que os bons espíritos nos intuam para que possamos absorver as melhores palavras e fazer desta absorção uma prática do nosso dia a dia. Queremos pedir ao bom Deus também que ilumine todos aqueles que estão passando por algum sofrimento, por todos aqueles que estão desesperançosos, sem fé e em busca de uma consolação. Te pedimos, ó Pai, que permanece conosco durante esta noite de hoje e todos os dias de nossa caminhada aqui na Terra. Que assim seja. O tema da nossa palestra de hoje é o benefício oculto e ele tem como base uma mensagem de Emmanuel, a qual eu vou fazer leitura antes de nós iniciarmos então uma conversa sobre o assunto. Não saibas a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo a que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece o amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Se perceberes no comportamento as escamas do orgulho e da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede manifesta de auxílio. E se presenciaste a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com referência insensata. Se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que se reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições, a pretexto de apagá-las do corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a tornar-se crônica com o tempo. Distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de previdência e carinho. Contudo, não ouvides estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Emmanuel. Então, refletindo um pouco sobre esta mensagem de Emmanuel, eu gostaria de dar início chamando um pouquinho a atenção para a frase dita também por Jesus, não saiba a vossa mão esquerda o que oferece a direita. É a lição de Jesus que constantemente nos sugere a sementeira do bem oculto. Entretanto, é preciso lembrar que se nem só de pão vive o homem, não se alimenta a virtude tão somente de recursos materiais. Então, nós precisamos ter o cuidado e não praticar algumas boas obras diante de outros para sermos vistos, pois do contrário, não estaríamos assim recebendo a recompensa do nosso Pai que está lá nos céus. Então, quando nós dermos uma esmola, não precisamos fazer com que toque a trombeta diante de nós, como fazem alguns hipócritas ou fizeram nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam suas recompensas.
Então, quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse trecho é de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Então, há uma chamada de atenção que quando nós auxiliarmos o próximo, ou quando dermos aquilo que nos é possível, ou que veio do nosso esforço, né? Não precisamos sair aí contando para outros, ou tocando sinos, ou nos expondo, porque a verdadeira caridade, a gente vai ver durante a mensagem, ela é feita de forma silenciosa. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de lhes servir de prova. Mateus. Em fazer o bem sem nenhuma ostentação ou sem nos gabarmos, há aí um grande mérito. Ainda mais meritório é quando a gente oculta a mão que dá, ou seja, constitui aí uma marca incontestável de uma grande superioridade moral. Quantos há que só dão na esperança de que o que irão receber com isso, né? E aí se farão dignos de um outro benefício em troca, né? Quantos daqueles de nós que dão em público e dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam nada. Então, a doação acontece somente para que eu tenha um mérito, para que eu seja reconhecido. Foi por isso, então, que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam a sua recompensa. Então, com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação aqui na terra, pelo bem que praticou, já pagou a si mesmo. Então, Deus nada mais lhe deve. Só resta receber a punição do seu orgulho. Então, já recebemos os méritos, digamos assim, aqui na Terra. O que mais nós queremos, né? O orgulho foi o que predominou nessa vida terrena. Então, eu ajudei para receber um mérito, para receber um certo reconhecimento. Acima do benefício que se esconde para ser mais seguro no campo físico, de modo que se não firam corpos doentes e bocas famintas pelos acúlios da ostentação, prevalece um amparo mudo às necessidades do sentimento na esfera do espírito, a fim de que os tóxicos da maldade e desastres do escândalo não arrasem experiências preciosas com o fogo da imprevidência. Emmanuel. Não saber, então, a mão esquerda o que da mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência de uma forma modesta. Mas se há modéstia real, podemos pensar então que há falsa modéstia. Há pessoas, na verdade, que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não o terá visto ocultá-la. Então, eu deixo um sinalzinho para que outro veja o bem que eu fiz. Também estes já receberam na terra sua recompensa. Então, foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. E é tudo isso que terão. Então, se nós precisamos ser vistos aqui na terra, é isso que já nos basta, né? E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe,
que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e esse é o primeiro castigo do seu orgulho. Então, essas são as palavras do Cristo, ou a resposta do Cristo a esta questão, né? Então, para aquele que, na verdade, procura dar para ter testemunhos de que seja reconhecido e que faz-se sentir-se exaltado, na verdade, nenhuma recompensa terá. A beneficência praticada sem ostentação, ela tem duplo mérito. Então, posso ter um mérito na minha vida terrena e também posso ter um mérito na minha vida espiritual. Então, além de ser caridade material, ela é caridade moral. A material é o que eu faço aqui na terra, a moral é que permite a elevação do meu espírito. Então, visto que resguarda a suscetibilidade do benefício, faz-se aceitar o benefício, sem que o seu amor próprio se ressinta e protege a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa de receber uma esmola. Então, quando eu dou sem rebaixar ninguém, sem fazer com que o outro se sinta menor por estar recebendo uma esmola, eu estou praticando a caridade material e também a caridade moral. Converter, então, uma esmola em um serviço, pela maneira de prestá-lo, muitas vezes pode ser humilhar o que o recebe. E em humilhar o outro, há sempre o orgulho e a maldade. Então, eu posso oferecer um serviço para mostrar que eu estou sendo bom com o outro, que eu estou sendo benevolente. Eu preciso mostrar para os demais que eu estou dando uma esmola, de certa forma. Então, não há recompensa nisso. Bem pelo contrário, há aí um peso, né, em relação ao orgulho que fazemos posse nesse nosso ato. Então, a verdadeira caridade, ela é delicada, ela é engenhosa, ela evita até que as simples aparências possam melindrar a outra pessoa que está recebendo. Então, a caridade sabe encontrar palavras brandas, sabe encontrar palavras afáveis, que vão colocar o beneficiado bem à vontade em relação àquele que foi o seu benfeitor. E a caridade orgulhosa é aquela que esmaga, que expõe o outro. Então, a verdadeira generosidade, ela adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, ele acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Então, ele se coloca no lugar do outro, para ver como que o outro está se sentindo nessa situação. E mais uma vez eu trago para nossa reflexão um trecho, então, do Evangelho referente a uma mulher que ela presta auxílio às famílias carentes, né? E lá no Evangelho há uma pergunta nesse trecho que é que quem é a mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Então, vou ler um trecho do nosso Evangelho, onde diz: sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos, e que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam,
condimentado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará, no seio de que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhes repugnarão a ela, à boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente à vista. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome, então? Onde ela mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome de que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um conceito de bênção se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. Então a mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos algumas coisas para que dês a um trem, não será o teu mérito. Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe, verdadeiramente cristã, prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa. Em casa é uma mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma das suas protagonistas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, se perceberes que o companheiro, as escamas de orgulho ou da rebeldia, envolve-o no clima da humildade, socorrendo-lhe a sede manifesta de auxílio. E se presenciastes a queda de alguém no caminho em que jornadeias, alonga-lhe os braços de irmão para que se levante, sem exagerar-lhe os desajustes com a referência insensata. Emmanuel. Então, se o nosso companheiro está preso às escamas do orgulho ou da rebeldia, sejamos nós aí a ponte que irá socorrer-lhe através de uma manifestação de auxílio. E se nós vermos alguém cair na sua caminhada, como esta senhora viu, estende-lhe os braços de irmão para que ele se levante, sem exageros, então para que não se perca aí a sensatez. E a caridade, ela pode ser material e ela pode ser moral. E essas palavras são instruções agora vinda dos Espíritos para nós.
E eles nos dizem: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais haveria ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não mais verias nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, precisamos pensar um pouco nisso, né? Auxiliar os infelizes é o melhor que nós podemos fazer. Dar para Deus um dia pode ser aí uma bênção para aqueles a quem nós estamos dando e também uma forma de recebermos em troca aquele amor doado. Então, nós precisamos nos envolver nessa prerrogativa de amar ao nosso próximo para praticar a verdadeira caridade. Se pudéssemos, então, saber da alegria que experimenta ao encontrar no além aqueles que nós ajudamos ou que podemos ser úteis, né, nesta vida terrena, lá no mundo espiritual, ficaríamos muito gratos às oportunidades recebidas. Então, amar o nosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Então, nós precisamos compreender bem que seja a caridade moral que todos nós podemos praticar, que nada nos custa materialmente, porém, ela é a mais difícil. E quantas vezes nós fechamos as portas para aqueles que estão precisando uma palavra amiga, um consolo, um abraço, um acolhimento. E estes poderão ter sido nossos entes queridos. E nós estamos fechando a porta para estes, né? Então, a caridade moral em si, ela consiste em suportar umas às outras criaturas. E é o que menos nós fazemos nesse mundo inferior. Então, onde nós nos achamos como encarnados, nós não conseguimos suportar muitas vezes um ente da nossa família, ou um vizinho, ou um colega de trabalho. Então, que mérito nós teremos se não conseguimos amar aqueles que estão ao nosso lado, né? Então, o homem precisa saber calar-se, deixando que fale o outro mais tolo do que ele. Isso é uma grande caridade. E muitas vezes nós não sabemos calar, né? Nós queremos bater boca, nós queremos defender, nós não queremos ouvir. E nos colocamos no nível daqueles que estão inferiorizados através das atitudes de discussão. Então, se um amigo aparece errado aos teus olhos, cala o verbo contundente da crítica, ajudando-o com a bênção da prece. E se o próximo surge desorientado e infeliz em teus passos, oferta-lhe o favor do silêncio, para que reequilibre e restaure. Não vale encarecer cicatrizes e imperfeições a pretexto de apagá-las no corpo das horas, porquanto leve chaga, tratada com desamor, é sempre ferida a tornar-se crônica com o tempo. Então, Emmanuel nos chama muito a atenção para que, ao invés de discutirmos, ofertemos ao amigo
uma prece em silêncio, né? Para que acalme o seu coração. Então, não vamos potencializar as cicatrizes e as imperfeições do outro também, né? E as nossas, para que isso não se torne as nossas chagas crônicas. Então, muitas vezes, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder do outrem é caridade moral. Então, essa caridade, no entanto, não deve servir de um obstáculo para nenhuma outra. Precisamos, porém, ter cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o nosso semelhante. Precisamos nos lembrar que tudo aquilo que o Cristo nos disse é que tenhamos presente sempre que, repelindo um pobre, talvez estejamos repelindo um espírito que nos foi muito caro, o que no momento talvez possa estar se encontrando numa situação inferior à nossa. Se nós encontrarmos, então, um pobre aqui da terra, a quem por felicidade nós pudermos auxiliar algumas vezes, e ao qual, no nosso dia a dia, possamos aí solicitar o auxílio da espiritualidade para que acalme aí suas dores, poderemos estar auxiliando um ente querido ou alguém que nos foi caro, ou um espírito que está precisando desse nosso acolhimento. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris de 1860. Então, muitos dentre nós têm ouvido como hei de fazer a caridade. Eu não tenho nem mesmo o necessário para viver. Eu não tenho o que dar. Já faço uma batalha terrível para conseguir ter algumas coisas para mim. Não me resta tempo. Então, existem 1000 maneiras, praticamente, de fazermos a caridade. Nós podemos fazê-la até por pensamento, por palavra, por ação. Por pensamento, como é que nós podemos fazer? Orando pelos pobres abandonados, aqueles que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz, quem sabe? Uma prece feita de coração, com certeza, lhes trará o alívio. Por palavras, dando aos nossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que estão desesperados, àqueles que estão desesperançosos, que o bom Deus, ele está nos acolhendo a todo momento. E podemos levar aí uma mensagem do Altíssimo também, que diz: eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Essas palavras são tiradas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aos velhos que vos disseram, é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. As crianças que já estão viciadas pelas companhias de que se cercam e que vão pelo mundo prestes aí a entrar nas tentações que a vida lhe oferece, podemos dizer que Deus vos vê, meus caros pequenos, e que não vos canseis de lhe repetir essas brandas palavras. Então, eles acabarão por germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos, poderei fazer deles homens. Isso também
esta forma de orientar, de auxiliar através de palavras, é caridade. E a beneficência? Então, temos aí uma boa chamada, precisamos ser de bons e caridosos. Essa, digamos assim, é a nossa chavezinha do céu. E é uma chave que nós temos nas mãos. Então, toda a eterna felicidade, na verdade, ela pode estar nesse preceito, amai-vos uns aos outros. Então, a alma não vai poder elevar-se a altas regiões espirituais, senão pela dedicação que fizermos ao nosso próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela a ventura e a consolação. Então, nós precisamos ser bons, amparai os nossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprido esse dever nosso, poderá abrir-se o caminho da felicidade eterna. Então, a caridade é uma virtude fundamental sobre a qual nós podemos repousar aqui nas virtudes terrenas. Sem ela, então, sem a caridade, não existem as outras. E sem a caridade, nós não podemos esperar melhor sorte. Não há um interesse moral que nos guie sem a caridade. Então, sem caridade não há fé, pois a fé, ela não é mais pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. Então, a caridade e a fé, poderíamos dizer que elas andam de mãos dadas, né? A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Então, o próprio Cristo nos deixou na mão esta condição de fazermos a caridade. E cabe-nos escolher, né, entre se queremos ou não praticá-la. Então, são várias maneiras de fazer essa caridade, que muitos de vós confundem com a esmola. Então, tem uma diferença grande entre uma e outra. A esmola é algumas vezes útil, porque ela dá o alívio ao pobre, mas ela é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, como para o que a recebe. E a caridade, ao contrário, ela liga o benfeitor ao beneficiado, e ela se disfarça de tantos modos. Pode ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Quem de nós será que já pensou nessas palavras, né? Se eu não ferir o amor próprio do outro, eu já estou praticando a caridade. Então, nós espíritas precisamos proceder de uma forma mais esclarecida, né? Precisamos investir, na verdade, nesse amor ao próximo. Precisamos praticar a caridade pensando que ao nosso lado está um irmão nosso, né? Precisamos distribuir a benevolência do agasalho e do pão, evitando humilhar aqueles que recolhem esses nossos gestos de providência e de carinho. Portanto, não podemos estender aí a caridade do pensamento e da língua para, podemos então estender aí a caridade do bálsamo, né, do pensamento e da oração para o perdão também, né, para que anule o veneno do ódio e que a força do esquecimento acabe extinguindo aí as sombras de todo o mal. Então, muitas vezes, através de palavras e de orações, nós conquistamos o perdão, que vai apagar todas as lembranças do mal. E estaremos aí fazendo uma caridade também por amor, né? Escutai agora o que é caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus.
se aceitam sem queixumes as tuas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Então, muitas vezes, nós não reconhecemos o que é a caridade para com os pobres. E aqui, novamente, vou ler um trechinho do nosso Evangelho. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabes, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os seus dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas como que fim trabalham? E que vem aproximar-se o inverno, que será rude para com os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a de maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reunirão e estarão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegar-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boas clientelas, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carita. Meus caros amigos, está no Evangelho também. Todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade, e todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais, e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade e indulgência? Então, se nós só podemos fazer a caridade praticando a indulgência, precisamos fazer da mesma forma ampla. Pelo que toca a caridade material, vou trazer mais um trechinho aí que vem do Evangelho. 2 homens acabavam de morrer, dissera Deus. Enquanto esses 2 homens viverem, deitar-se-ão em sacos diferentes em boas ações de cada um deles, para que por ocasião de sua morte sejam pesados. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, mandou Deus lhe trouxessem os 2 sacos. Um estava cheio, volumoso, atochado, e nele ressoava um metal que o enchia. O outro era pequenino e tão vazio que se podiam contar as moedas que continha. Este é o meu, disse um. Reconheço-o, fui rico e dei muito. Este é o meu, disse o outro, sempre fui pobre. Quase nada tinha para repartir. Mas, que surpresa! Postos na balança, os 2 sacos, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se pesado o outro, tanto que fez-se elevasse muito o primeiro no prato da balança. Deus então disse ao rico, deste muito, é certo, mas deste por ostentação. E para que o teu nome
figurasse em todos os templos do orgulho, e ademais, dando de nada te privaste, vai para a esquerda e fica satisfeito com o tecerem as tuas esmolas contadas por qualquer coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levada em conta. Foste indulgente, não te constituíste juiz de teu semelhante. Ao contrário, todas as suas ações lhe revelaste. Passa então à direita e vai receber a tua recompensa. Essas mensagens vêm de um espírito protetor. Então, muitas vezes julgamos que nós não temos nada para dar, né? Que nós não temos com o que ajudar, e aí nos colocamos no lugar do pobre acomodado, né? Que anda nas muletas. Mas se eu não tenho nada de bem material para dar, eu posso ter sim, através das minhas palavras, das minhas atitudes e das minhas ações. Então, cabe aí a nós pensarmos que não são só os bens materiais que eu dou, não são só aquilo que eu destino da minha casa para o trem que pode fazer a verdadeira caridade. Precisamos nos lembrar que muitas vezes um casaco acolhe o frio físico, mas umas palavras e uma boa prece acolhe o frio interior. E pode aquecer, sim, uma alma, um espírito, para ver uma situação de uma forma diferente. Então, distribui desse modo a beneficência do agasalho e do pão, evitando humilhar quem te recolhe os gestos de providência e carinho. Contudo, não olvideis estender a caridade do pensamento e da língua, para que o bálsamo do perdão anule o veneno do ódio, e para que a força do esquecimento extinga as sombras de todo o mal. Então, fica aí essa fala de Emmanuel para reforçar as nossas atitudes e as nossas práticas dentro do bem e dentro da caridade. Uma boa noite a todos e que Deus nos acompanhe. Que assim seja.